19 horas. Vamos começar aqui o nosso primeiro painel do Conexão IBDEC 2020. Gostaria muito de agradecer a participação de todos, e em especial meu agradecimento à Carla e ao Eduardo, que vão estar aqui hoje trocando ideias com vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. A ideia do painel é realmente que a gente troque informações, que a gente venha aprender um com o outro sobre um cenário aí que é muito novo para todos nós. Então, uma boa noite para vocês. Nós temos uma hora aí para a gente conversar e trocar muitas ideias. Um beijo e até mais. Carla? Eu vou esperar um pouquinho para fazer a chamadinha, porque tem bastante gente entrando ainda. Pode se apresentar o Eduardo, aí eu retomo, pode ser? Ok. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Carla, para quem não me conhece, sou professora do IBDEC, sou psicóloga, atuo com recursos humanos já há algum tempo, né? Então, o nosso assunto de hoje, ele trata de liderança, a liderança humanizada, né? Os desafios do home office. E aí nós convidamos o Eduardo, que ele vai se apresentar para vocês, exatamente porque o Eduardo, ele traz, né, um case real, ele traz aí a experiência dele à frente da equipe de produtores dele, né, ele trabalha com desenvolvimento de software, de TI aí, e aí ele vai conseguir trazer para a gente essa experiência que ele vem vivendo desde o começo da pandemia, né? O Eduardo, ele reside no Rio de Janeiro, então também é um grande foco aí, né, do vírus. Então, ele vai conseguir trazer para a gente aí o como que ele está se organizando com a equipe dele, como que está sendo, e aí a gente vai interagindo ao longo da nossa conversa, vocês podem fazer as perguntas aí via chat, fiquem bem à vontade. E isso a gente vai ter aí essa uma horinha de bate-papo, ok? Muito obrigada pela presença de todos. Eduardo, a palavra agora é com você. Boa noite, Carla. Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal aí que tá com a gente aí hoje. Para a gente falar desse assunto aí que eu acho que é tão importante, né? Atualmente, no cenário que a gente está vivendo. Primeiro, gostaria de agradecer o convite do IBDEC, para a gente trocar essa ideia e bater esse papo aí com o pessoal. Então, como a Carla falou, meu nome é Eduardo, eu trabalho na empresa Passei Direto, sou gerente do time de produtores, né? Então, acho que é legal falar um pouquinho do que é Passei Direto, o que é o time de produtores, até para vocês entenderem um pouco do contexto que a gente vive, para vocês conseguirem aplicar na empresa e na vida de vocês, né? A Passei Direto é uma empresa, uma rede de estudos, né? Então, uma rede onde o usuário vai lá e pode compartilhar seu material, ele tem acesso a hoje, mais de 10 milhões de materiais lá disponíveis para estudo. Então, a gente tem materiais desde graduação, qualquer curso, até Enem, concurso, ensino fundamental. E o time de produtores, né, que é o time que eu estou trabalhando, a gente tem como objetivo trazer mais produtores do que a gente já tem aí, né, para dentro da Passei Direto, para trazer mais materiais de qualidade para os nossos usuários. Hoje a gente tem mais de 23 milhões de usuários já cadastrados na Passei Direto, né? Então, a gente está aí com o objetivo de conseguir trazer cada vez mais materiais de qualidade, buscando professores, produtores de conteúdo que estão surgindo mais ainda agora, né? Nessa época de quarentena, a gente está vendo aí um boom de produtores de conteúdo digital. Então, a gente está tentando trazer esses produtores para dentro da Passei Direto para que o conteúdo consiga ser levado para todas as partes do Brasil, para todas as partes do mundo, e a gente consiga aí ter cada vez mais ensino e cada vez mais educação de qualidade, né? Então, acho que esse é o objetivo da Passei Direto, esse é o objetivo do nosso time aí de produtores, entender um pouquinho do que o produtor que está vendo aí como o YouTube, como um canal de compartilhamento de conteúdo, a Hotmart também, que vem crescendo recentemente como um canal forte de compartilhamento de conteúdo, o que vai fazer o nosso produtor, né, produtor do Brasil aí, primariamente, querer estar compartilhando os materiais dele também na rede da Passei Direto. Então, a gente está aí com um projeto novo, que começou no final do ano passado, que é esse projeto de produtores. Agora, no início do ano, a gente começou até a monetizar conteúdo, né? Então a gente entendeu que uma das necessidades aí do produtor, uma das formas que o produtor entende que hoje no YouTube ele ganha dinheiro,
na Hotmart ele ganha dinheiro e a gente quer também trazer para cá, para dentro da Passeio Direto esse material de qualidade. Então aí fica o convite até para a Carla, que é professora, para a Luciana, e para quem mais aí estiver nos assistindo que foi professor, foi produtor de conteúdo, tiver interesse, a gente está com esse projeto novo, que além de impactar a vida aí de 23 milhões de estudantes, também é uma forma aí de trazer um pouco da recompensa aí dos materiais que hoje os produtores e professores têm, que fica armazenado na maior parte do tempo nas próprias pastas e pendrives, enfim, aí pode estar compartilhando e monetizando esse material, né? Então, se alguém aí tiver interesse, for algum produtor de conteúdo tiver interesse, depois quiser entrar em contato comigo, a gente vai ficar feliz em receber vocês. Mas vou parar de fazer o jabá aqui da empresa e do time e falar um pouquinho, então, né, compartilhar como é que foi pelo menos esse início, como é que está sendo a nossa experiência nesse cenário aí de pandemia. Acho que foi bem interessante, né, que no início, em março, quando saiu as notícias, ninguém estava com a expectativa que a quarentena ia durar 40 dias, a gente achava que daqui uma semana a gente volta. E a gente já está aí há 4 meses distante dos escritórios, enfim, algumas pessoas não podendo trabalhar, outras até foram desligadas, não da nossa empresa no caso, mas no Brasil como um todo, e a gente teve que entender como é que a gente consegue, né, manter, então, a qualidade do trabalho, manter as pessoas com a mente saudável, para estar trabalhando aí de home office. E aí eu acho que foi um dos grandes desafios que a gente encarou aí na empresa e no time, como é que a gente faz para manter a comunicação de forma a que todo mundo consiga entender o que está acontecendo, né? Que a gente consiga transmitir a mensagem que normalmente a gente transmite em salas de reuniões, em one-on-ones, cara a cara. Como é que a gente faz isso pela internet? E aí, graças a Deus, a gente tem ferramentas aí hoje que conseguem nos dar esse acesso, que uma delas, inclusive, é o Google, que a gente está falando. A gente tem outras ferramentas também que já estavam sendo desenvolvidas ao longo do tempo, o Zoom, que também é muito usado. E a gente tem feito proveito aí dessas ferramentas para, nesse período aí, tá conseguindo manter o contato. Eu acho que um ponto legal aí que a Carla trouxe, né, que acho que foi um dos acontecimentos que me trouxe até aqui para compartilhar um pouquinho da experiência, a gente teve um caso de Covid no time, né? Ela até está aqui, eu tô vendo ali o rostinho dela, Camila. Por sinal, todo o time está aqui, então muito bacana. A gente teve esse caso aí de Covid, a gente nunca espera, né, que vai acontecer, a gente sempre acha que vai acontecer na família dos outros, no amigo dos outros, no trabalho dos outros, mas acaba acontecendo com a gente, e a gente teve que se adaptar aí, primeiramente, e eu acho que desde o início, né, que a gente teve esse caso, a gente nunca deixou de lado o fator humano, que eu acho que é o mais importante, então a nossa preocupação com a saúde vem em primeiro lugar. Acho que até foi um ponto que a gente recebeu um feedback muito positivo dela, no caso, né? Que todo o time deu muito suporte, toda a empresa deu muito suporte. A empresa, por si só, dá suporte para todos, né? E nesse caso, deu mais ainda. Então, a gente sempre foi muito transparente, falou, cara, cuida da sua saúde, a saúde em primeiro lugar. As tarefas a gente sabe que pode atrasar, o time vai dar um jeito de cumprir, mas não tem problema, assim. Acho que sempre foi a saúde em primeiro lugar e vai ser se a gente tiver mais casos. Ela, no caso, né, ela não queria deixar de trabalhar no início, ela recebeu o atestado de 14 dias, já passou 2 dias, ela já falou que já estava se sentindo bem, que queria voltar, e acho que isso é bacana, assim, de até a gente entender, porque eu não tinha conhecimento, acho que ninguém sabe, cara, já está se sentindo bem, pode voltar a trabalhar, não pode? Eu falei, cara, eu acho que não pode, mas consulta nosso time de gente, gestão, acho que eles vão dar uma orientação melhor, e realmente, assim, não pode, né? Mesmo que a pessoa já esteja se sentindo bem, só o médico pode, né, dizer que, cara, tá apta a voltar. Então, a gente foi rigoroso aí com esses 14 dias, até dei um puxão de orelha nela, porque ela trabalhando esses 14 dias, assim, fez uns contatos aqui, umas conversinhas ali, que a gente falou que não podia, mas foi um dos aprendizados que a gente teve. Cara, não pode, por mais que esteja se sentindo bem, é um quadro crítico aí, né, que a gente espera a recuperação completa, então tem que se recuperar completamente aí antes de voltar para o trabalho, né, e hoje aí ela tá aí com a gente, e foi, acho que, muito importante esse papo que a gente teve logo nos primeiros dias, de deixar ela tranquila, assim, a empresa também sempre deixou tranquila, que, cara, não vai ter desligamento, fica tranquila, que as tarefas a gente vai repassar,
cuida da saúde, acho que principalmente da saúde, mas também em segundo plano da saúde mental, né, que acho que é muito importante até para a própria recuperação da Covid. Não sou médico, mas eu acredito que seja muito importante a saúde mental da pessoa estar tranquila, se sentindo tranquila, cara, tô aqui, tô me recuperando, mas não tá rolando um incêndio lá, eu não vou ser demitida, né, porque é um cenário diferente onde a gente costuma ter férias normais, todo mundo tem, e aí quando a gente tem férias, né, a gente se planeja, vou passar minhas atividades para outra pessoa, vou conversar com o líder, vou conversar com o time, vou deixar tudo direitinho e vou sair para minhas férias tranquilo. Mas nesse caso, que é o caso de uma doença que veio inesperado, assim, bem tão rápido, não tem isso, né? É do dia para a noite. Então a gente fica sabendo, pô, tive um parente aqui, que foi o caso dela, ela teve um parente com Covid, e aí no outro dia ela já tá com Covid também, e cara, não tem mais o que fazer, tem que se recuperar, acaba de repente tá indo pro hospital, nesse caso, graças a Deus, ela não precisou ir, mas em alguns casos acaba indo pro hospital, e esse contato, a gente teve contato todos os dias praticamente, eu tentava falar com ela todos os dias para saber realmente se ela estava se sentindo bem, estava se recuperando, em momento algum foi para cobrar atividade, acho que longe disso, né? E acho que foi bacana essa experiência, que depois ela trouxe um feedback muito positivo para a empresa e para todos os colegas da equipe, né, que a gente tentou dar o máximo de suporte aí nesse caso. Legal. Eduardo, eu vou pedir só uma pausa, né, a nossa conversa, para a Luciana dar um recadinho, e aí a gente já retorna. Me pegou no pulo que eu estava fazendo exatamente o que eu vou pedir para o pessoal fazer. O que vocês acham de tirar uma fotinho sua assistindo aqui o painel do Conexão IBDEC, ou dar um print no seu computador e postar nos stories do seu Instagram, marcar o IBDEC, para que mais pessoas possam ver que você está participando desse evento, queira participar também, esteja aprendendo aí com o Eduardo e com a Carla. Então vamos lá, pessoal. Eduardo, se tiver um tempinho, façam aí vocês também uma fotinho e vamos postar lá, marcar o IBDEC. E para quem tiver interesse, tem painel amanhã e quinta-feira. Fiquem de olho. Obrigada, prometo que não interrompo mais. Obrigada, Lu. Bom, pessoal, o Eduardo, ele trouxe aí, né, essa questão do Covid na equipe, né, do acompanhamento diário, né, da conversa, e ele deixou muito claro, eu não estava cobrando nada, eu estava vendo como é que ela estava, e esse é um ponto importante, né, a comunicação nesse momento, ela é um diferencial. Então, eu queria que o Eduardo pudesse contar um pouquinho aí como é que ele conseguiu se organizar em termos de comunicação com a equipe, né, para que a gente possa tomar aí como exemplo e ter isso, né, para a gente, nesse momento que a gente está em home office, que a gente está isolado das pessoas que a gente tem, né, o nosso convívio diário, já que a gente passa bastante tempo no trabalho. Então, que ele pudesse dividir um pouquinho aí como é que ficou essa questão da comunicação com o time. Pô, legal, Carla. Eu acredito que a comunicação está sendo o maior obstáculo, mas também eu acho que um dos maiores desafios e acaba sendo uma das maiores conquistas para os times que conseguem manter essa comunicação, né? E no nosso time a gente não mudou nessas rotinas que a gente tinha quando a gente trabalhava presencialmente. Então, só para vocês entenderem, é um time de 6 pessoas, 5 tem locação no próprio Rio de Janeiro e 1 é de São Paulo. Então, o de São Paulo, ele sempre foi home office, então a gente teve até essa vantagem, então a gente sempre teve essa comunicação distante com ele, e até foi um ponto muito positivo, porque ele, querendo ou não, é meio como se fosse o camisa 10 do nosso time, ele comunica com todo mundo, então sempre a gente teve ele como ponto de comunicação com toda a equipe distante. E a gente sempre acabou pegando, né, como o exemplo dele, a comunicação como ele tem, que sempre foi muito positiva. Sempre a gente tem 100 pessoas no escritório do Rio de Janeiro, tinha, né, e ele em São Paulo, e a gente estava disponível sempre que a gente chamava, o primeiro a responder, estava sempre querendo saber como é que tudo estava acontecendo. Então, acho que a gente teve um caso aí, um líder, no caso, né, que a gente pôde seguir e ver, pô, como é que ele estava, como é que o Gabriel, no caso, né, trabalhava e como é que a gente pode trabalhar também. O time, a gente manteve as nossas reuniões, então, como eu falei para vocês, a gente tem reuniões semanais de planning, então toda sexta-feira, no final da tarde, a gente revisa todas as atividades, né, todos os 6, eles participam entendendo tudo o que aconteceu na semana e já se planeja para tudo que vai acontecer semana que vem. E, mensalmente, a gente mantém uma reunião de retrospectiva. Então, a gente
né, que aí a gente levanta todos os problemas, né? Acho que essa metodologia vem muito da TI, né? Vem muito dos métodos de sprint e metodologias ágeis, e a gente mantém aqui, eu acho que é muito efetivo, que essa reunião de retrô também faz parte, onde a gente consegue entender o que aconteceu aí ao longo do mês que foi positivo e a gente tem que reforçar, e o que foi negativo, né? E a gente deveria estar olhando aí e cuidando para ver o que a gente pode melhorar. E até foi legal justamente por ter essa retrô, que na primeira retrô pós-quarentena, o time trouxe essa questão, tipo, a gente está tendo uma comunicação legal, está batendo todas as metas, mas a gente está sentindo que a nossa proximidade não está a mesma, sabe? Não tem aquela coisa de a gente almoçar juntos, de ir lá no cafezinho, ou do lado do bebedouro, tomar uma água e bater um papo. E aí o time trouxe, e aí foi uma ideia muito legal da gente fazer deles, então a gente colocou mais um evento aí no nosso dia a dia para o time. Então todo dia, na verdade, quintas e sextas-feiras não, segunda, terça e quarta, pós-almoço, pós meu almoço, no caso, né, que é 1h45, a gente tem uma daily rápida, onde a gente consegue falar um pouquinho do dia a dia, o que está acontecendo, alguém traz algum problema que está acontecendo, a gente consegue ajudar, consegue ser mais rápido, né, nas ações. E outra ação legal que a gente tem também, não é ação, mas eu acho que é outro momento legal que a gente tem de comunicação, então a gente tem trocas toda semana, que a gente chama de chit chat, né? E a gente tem trocas com todo o time, onde a gente tem aí um pouco mais de tempo para falar com uma pessoa individual, tem meia hora, para contar o que está sendo da semana, o que está achando, quais são os problemas, o que está sentindo, se está bem de saúde, se não está, até para a gente entender um pouquinho mais como é que está até a família, de repente alguém está com algum problema na família, e no escritório não está trocando, então é legal a gente ter, e a gente está tendo essa meia hora de papo aí com todo mundo. E também, além disso, reforçando aí a importância da comunicação, né? A gente tem uma one-on-one mensal. Então, é um pouquinho diferente do chit-chat, onde no chit-chat a gente troca um pouquinho mais sobre a vida, problemas da semana. No one-on-one a gente consegue dar feedbacks mais efetivos com relação à performance, com relação às atividades, consegue até ouvir um pouco mais da equipe, o que o pessoal está achando aí com relação ao que a gente pode melhorar, o que de repente até a gente pode trazer para os nossos VPs ou para os nossos founders, o que a gente pode melhorar como time. Então, a gente tem vários momentos aí de comunicação ao longo do mês, ao longo das semanas, que tem ajudado bastante aí a gente conseguir manter o trabalho que a gente estava fazendo no escritório e até tá superando aí todas as metas que a gente tem, né? A gente, desde que entrou na quarentena, a gente não baixa de 130% das nossas metas. Então, eu tenho certeza que a qualidade do time, tanto de qualidade técnica, mas a qualidade de entender que é um momento diferente, a gente tem que se adaptar, está sendo fundamental aí para a gente tá tocando aí o barco, né? Legal. Você falou aí da questão, né, da performance. Esse era um ponto também que eu ia perguntar para você, né? Se você notou aí uma melhor, uma pior, uma oscilação, como que ficou essa questão aí da performance, né? Já que a gente sabe que o home office para algumas pessoas ele foi uma surpresa no sentido da pessoa não ter um espaço na sua casa para estar preparada para trabalhar, né? Ela teve que se adaptar aí. E a gente sabe que isso acaba interferindo na nossa produtividade. E aí, como que foi isso para o time, né? Como que vocês conseguiram lidar com isso? Então, acho que até é um bom ponto, assim, trazer que a gente estava começando esse projeto, que é trazer produtores, trazer até os influenciadores do YouTube para dentro do Passeio Direto e professores. A gente estava começando ele exatamente em março. Então, a gente ligou ele ali no início de março, a chave, né, para a gente começar a fazer essa aquisição de produtores. E aí, logo em seguida, a gente teve a quarentena e todo mundo teve ir para suas casas, e é até um pouco difícil de eu falar se tipo teve queda ou não com relação às nossas metas, porque desde que a gente entrou em quarentena, como eu falei, a gente está batendo direto as metas, mas sem falar um pouquinho das metas, de repente trazer performance de ideias, o que o time traz de projetos, outros pontos sem ser diretamente os OKRs que a gente tem no time. Eu acredito que a gente conseguiu manter a qualidade, conseguiu manter a performance toda a equipe, todos os 6, a gente não teve, pelo menos não sentiu nenhum decréscimo aí de
novas ideias, novos projetos, de comunicação, de colaboração com a equipe, da própria empatia, que é um valor muito forte dentro da Passei Direto, e é muito difícil de conseguir manter essa empatia distante, né? Que a gente acaba vendo menos a pessoa, acaba de repente se colocando um pouco menos no lugar dela, mas acredito que a gente, com esses pontos de comunicação, e principalmente o one-on-one, onde a gente consegue reforçar esses pontos de, tipo, de o que a gente consegue, o que a gente deveria melhorar, o que a gente tem que reforçar, as retrôs, onde a gente consegue abrir muito e falar, cara, isso aqui tá ruim. Com esses momentos a gente conseguiu manter aí a performance de todo mundo. Então, até fico feliz aí por estar trazendo para o time aí algumas ideias novas que a gente está tendo aí, que a gente vai conseguir desenvolver mesmo nessa quarentena. Legal, legal. Bom até para o time que está aí acompanhando, né? Está tendo esse feedback teu aí, estão conseguindo ver que está super compensatório aí. Eduardo, traz para a gente, né, agora a questão de como é que você conseguiu se organizar, né? Porque, assim, você é líder, mas você também tem um líder, né? Então, você acaba sendo aí o filtro de todas as cobranças, de tudo que acaba, né, caindo sobre você para a equipe. Daí, como que você está se vendo, né? Você está falando aí muito do seu papel de líder, mas como que você está se vendo como liderado? Como que está sendo para você também essa experiência? Legal. Cara, o que eu costumo passar para o time, assim, eu acho que é muito o que os meus líderes trazem. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o CEO, com outro founder. A gente tem, acima da gente no time e entre o founder, o VP. Então, a gente mantém as mesmas rotinas eu mantenho a mesma rotina com o VP. Então, toda semana eu tenho um papo com ele, até de 1 hora, onde a gente consegue debater tudo que o time está fazendo, todos os novos projetos, a gente consegue filtrar aí ideias que vêm de outros times, ideias que vêm do founder para a gente trabalhar. E aí eu acho que nesse papo, que é bem no início da semana, na segunda-feira, né, eu consigo entender um pouquinho se de repente mudou a estratégia, a gente vai ter um novo projeto, alguma coisa que a gente estava fazendo vai mudar na prática, para já passar para o time no dia seguinte, que a gente tem uma reunião, já tem a nossa daily na terça-feira, tem até uma reunião que é um pouquinho maior na terça-feira, para toda a equipe, para estar todo mundo sempre a par, né? Eu acho que até essa transparência é muito importante, a gente estar mantendo aí longe, que é tudo que a gente sabe, pelo menos tudo que eu sei, assim, por parte do VP, por parte dos founders, eu tento passar para o time, né? Acho que é muito importante até para o time se sentir tranquilo, sem nenhum... uma questão de será que eu vou ser demitido, porque está todo mundo sendo demitido e a gente está vendo, né, várias empresas em massa fazendo demissões, será que nossos projetos não vão mais existir, será que vai mudar completamente o que a gente está fazendo, e eu tento ser sempre 100% transparente com o time, e quando eles não concordam com alguma coisa, eles são super honestos e falam, cara, não tá legal isso aqui, vamos falar com ele, e aí eu tento puxar com o meu VP, né, um papo até antes da segunda-feira seguinte, para eu discutir com ele e falar, cara, isso aqui o time não achou legal, vamos pensar de repente como é que a gente faz diferente, e tento ser esse meio de campo aí entre o nosso VP e o time. Mas a gente também tem uma reunião com o VP, onde o time consegue falar questões que não está confortável, sem que eu precise ficar intermediando alguma coisa, né? Legal, bem interessante isso, né? Essa experiência aí de, além de intermediar esse papo direto também, né? Essa possibilidade. E isso é muito interessante dentro da liderança humanizada, por quê? Porque o líder, né? O direto, que é você deixa de ser só aquele papel de leve trás, né? Você consegue ouvir as coisas e também tem esse espaço desse contato direto. Então, isso é bem interessante. Outro ponto, Eduardo, que eu queria, né, que você pudesse repartir aí com a gente, dividir com a gente, é a questão de qual é a importância do papel, né, de gente de gestão, né, aí na Passei Direto, vocês chamam de gente de gestão, time de RH, qual foi, né, o papel que você, enquanto líder, conseguiu enxergar do RH nessa relação aí, nessa experiência de home office? Conta um pouquinho para a gente. Claro, com certeza. Eu acho que o papel da equipe
é importantíssimo, e o que eles estão fazendo, eu acho que está sendo sensacional, assim, né? Eles estão indo no mercado, olhando o benchmark de empresas gigantes também, e tentando replicar aqui dentro as melhores práticas que eles estão encontrando para deixar toda a nossa equipe, e aí eu e toda a equipe, todo mundo, né, tranquilo com o que está acontecendo, com as mudanças que a gente está vendo, né? Então, a gente teve diversas iniciativas legais por parte da empresa, além do founder sempre deixar muito aberto para todo mundo que, tipo, cara, não vai ter desligamento, e realmente não teve, né? Foi uma coisa que ele falou logo em março, e realmente não teve desligamento por causa disso, e aí isso já deixa todo mundo mais tranquilo. A própria equipe de gestão tem diversas iniciativas bacanas. A gente teve uma semana aí com vários temas, né? Várias palestras de pessoas que vieram de fora para falar um pouquinho, para a gente trabalhar um pouco da nossa saúde mental, né? Então, a gente teve questões de meditação, teve exercícios em casa, teve aulas de nutrição, também a equipe colocou aulas de yoga para o time, que eu acho que é muito legal. A gente está fazendo um exercício que tranquiliza a mente. Então, foi mais uma iniciativa que o time de gestão trouxe. Outras iniciativas também que eles estão trazendo, eu acho mais questão financeira. Eles propuseram para os nossos líderes, né, e foi muito aceito, foi muito bem aceito. Já no primeiro mês, a Passei Direto disponibilizou para todos os colaboradores R$350 para que a pessoa conseguisse, para cada um, né, para que a pessoa conseguisse, dentro de casa, montar o próprio escritório. Então, se precisava comprar uma agenda, precisasse comprar um acessório para o computador, qualquer coisa que fosse ajudar, cada um tinha um bônus aí de R$350 para estar utilizando. Fora todo o transporte que a empresa deu de cadeira, de monitor, tanto para as pessoas que trabalham no Rio, quanto para as pessoas que são de fora, né? A empresa custeou todo esse transporte, deu Uber para todo mundo ir já no primeiro momento. Então, acho que essas iniciativas aí estão sendo todas puxadas pelo time de gestão, e está sendo importantíssimo aí para manter a qualidade do trabalho e a qualidade mental aí de todo o time. Legal, com certeza isso é muito importante, né? E, assim, você acabou trazendo pontos bem relevantes a respeito da saúde mental, né? E isso, sem dúvida alguma, faz uma diferença enorme. Eu, como psicóloga, também posso colocar isso como um dos pontos cruciais. E, além disso, né, logo no comecinho, tu acabaste trazendo aí a questão de o pessoal sentir falta do contato, né, dessa falta, assim, de se cruzar no café, na água, de conversar um pouquinho. E aí eu queria saber, né, como que ficou isso, se vocês colocaram em prática algum evento, algum happy hour, alguma coisa, né, fora do horário de trabalho, se vocês conseguiram manter essa proximidade aí enquanto colegas, né, essa interação social. Legal, boa pergunta. A empresa, o time de gestão, eles têm puxado algumas sextous, que a gente chama aqui, né? Então, eventualmente, tinha toda sexta-feira presencialmente, mas eventualmente a gente ainda está tendo sextous, onde o pessoal consegue ir lá ficar na sala, batendo papo, até jogando jogos. Então, tem proposta aí de jogos, aquele do desenho, que eu não lembro o nome agora, que o pessoal joga bastante. Então, tem um entrosamento bastante ainda está tendo do time, mas a gente sente essa distância, e eu acho que até é um ponto que a gente está vendo. A gente tem muitos líderes muito bons ainda para ser direto, né? E até um ponto que eu estou vendo que eu posso tá melhorando aí para o time. Vários times estão tendo momentos de almoço, momentos de happy hour, momentos onde levam dão para as equipes nas suas próprias casas, né, comida para fazer festa junina. Então tá tendo isso. E aí até essa semana a gente estava discutindo no nosso time, cara, a gente não tá tendo isso no nosso time, e seria legal. Então acho que é mais um momento legal que a gente pode ter aí, que é levar essa proximidade, daí isso dá um ânimo, né, acho que pro time, né, tá recebendo em casa um mimo aí da empresa, da equipe. Nessa quinta-feira, inclusive, a gente vai ter, e aí foi até puxado pela menina que teve o Covid, né, foi uma iniciativa legal, a gente vai ter um almoço oculto, né, que a gente tem tipo um amigo secreto, e aí são as 6 pessoas,
e aí cada um sorteia um, e aí vai mandar um almoço para casa da pessoa, e a gente vai ter um momento aí vai ter pelo menos 2 horas, do meio-dia às 2, para conversar um pouquinho. Mas acho que é importante estar colocando mais momentos desse. A gente recebeu nessa retrô esse feedback, o time como um todo entendeu isso, e é importantíssimo a gente estar colocando mais momentos como esse. Aí nessa quinta já vai ser o primeiro, e a gente espera que daqui para frente a gente coloque mais momentos assim de troca, tanto almoço, happy hour, até no meio da tarde um cafezinho, 15 minutos para conversar. Acho que é legal, sim. Legal, né? Esse é um ponto que eu trouxe, por quê? Porque a gente sabe que quando a gente entra em home office, a nossa tendência, já que nós estamos em casa, eu vou trabalhar um pouquinho mais, ou deixa eu me estender um pouquinho mais, e aí a gente acaba, muitas vezes, dando além do que a gente daria estando, né, no ambiente de trabalho, que a gente tem aí a questão do deslocamento, vai para o trabalho e tal, e a gente acaba esquecendo também que a gente precisa do outro lado, né, com a equipe, que é a interação social, né? Porque quando a gente está no ambiente de trabalho, é aquela paradinha para água, ai, nossa, seu cabelo, gostei disso, nossa, onde você comprou aquilo? Então, a gente tem esses momentos. Então, se a gente consegue, dentro do home office, né, disponibilizar isso para a equipe, a gente acaba, de uma certa forma, criando um ambiente mais próximo do ambiente de trabalho que a gente está organizado, por mais que esteja cada um na sua casa. Então, isso é bastante importante e bastante relevante aí nesse momento, né? Você falou aí, né, da questão do Google, do Zoom e tal. Vocês chegaram a ter um planejamento específico de como ia funcionar, ou vocês foram naquela questão de vamos nos organizar no dia a dia, né? Vamos deixar acontecer para ver como é que a gente vai ajustar? Porque muitas empresas, elas foram pegas de surpresa e elas não tinham esse lado tecnológico planejado, né? Então, dá umas dicas aí como é que foi a organização de vocês, como que vocês estão conseguindo, né, conseguindo essa questão de se organizar no dia a dia, para que o pessoal possa aproveitar isso também aí nas suas experiências. Show, legal. A gente não teve nenhuma surpresa, assim, até porque a gente é uma empresa de desenvolvimento de software, né? Então, são pessoas espalhadas aí pelo Brasil todo. A gente tem gente em Recife, tem gente em São Paulo. Eu sou de Porto Alegre, muitas vezes estou lá no Sul, trabalhando de lá. A gente tem gente até trabalhando nos Estados Unidos, então a gente já tinha essa rotina de trabalho remoto, já tinha todas as ferramentas muito bem instauradas na empresa, e o que a gente usava sempre foi muito bem definido. Eu acho que isso até vai ser bem comum em outras empresas de TI. Mas falando aí do que a gente usa para fazer essas videochamadas, a gente usa o próprio Google, né, o Meet. Em alguns casos a gente usa o Zoom, quando é reuniões com a empresa inteira, que tem algumas funcionalidades que é legal, quando tem alguma apresentação do founder para todo mundo, tem a funcionalidadezinha lá de levantar a mão para poder falar, cada um tem sua vez, e acho que é muito bacana aí essa ferramenta que o Zoom nos traz. Com relação à organização de tarefas, a gente continua mantendo o Notion e o Trello. Então, para as minhas pessoais, eu mantenho no Trello, e para as da equipe, para a gente conseguir fazer o acompanhamento das tarefas, até nessa planning que a gente revisa, a gente faz no Notion. Mas, basicamente, é a mesma coisa do Trello, a gente organiza em boardzinhos, a gente consegue ver cada card andando, e as próprias outras equipes da empresa também trabalham com Trello, Notion, e para comunicação, o Meet e o Zoom. Acho que não sei se tem mais alguma. Fora isso, para apresentações, para documentações, é o próprio Google, né? Como o Google dá essa funcionalidade de compartilhamento, onde quando um escreve, o outro já consegue fazer comentário, consegue fazer anotação, a gente usa o Google Docs, o Google Sheets, o Google Presentations, e aí acho que fica muito fácil para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo aí conseguir em tempo real ver as alterações, já fazer comentários, já mandar feedback, já pegar o link, já compartilha, fica bem tranquilo. Legal, né? E assim, se vocês forem pesquisar, quem não é da área, né? Toda a questão do Google, a questão do Trello, a gente consegue ter um acesso aí gratuito, né? Então, realmente, ele está disponível para todo mundo. As pessoas acabaram, né, se assustando com a questão da pandemia, exatamente porque não sabiam, nossa, e agora como é que eu vou me organizar? A empresa já vai ter que dispensar pessoas, eu não tenho dinheiro para investir nisso, então a gente tem ferramentas aí
que nos trazem, né, isso. Eduardo, traz para a gente, assim, se você teve algum momento que você pensou assim, e agora? O que eu vou fazer? Né, uma situação completamente fora do normal. E aí, o que eu faço nesse momento? Né, alguma coisa que te pegou, assim, de surpresa? Cara, eu acho que o momento X que foi eu, cara, e agora? Foi exatamente quando a Camila trouxe, cara, eu tô com Covid. Como eu falei, assim, é uma coisa que não é planejada. Se fosse uma coisa boa, seria chamada de férias, não Covid. E aí a gente conseguiria se planejar, conseguiria passar as tarefas dela para outras pessoas. E aí, quando ela falou, cara, tô com Covid, vou ter que me cuidar, a primeira coisa que eu pensei, não foi o e agora. A primeira coisa que eu pensei, cara, foi a saúde dela. Tipo, meu Deus, a gente foi bem no início ainda. A gente não sabia o que nos esperava. A gente só via no noticiário, tá morrendo todo mundo, e a gente, meu Deus do céu, tipo, o que vai acontecer agora? E a primeira coisa que eu pensei foi na saúde dela, na vida dela, acho que é o mais importante, né? E aí, o que a gente faz agora com relação ao time? A primeira coisa é comunicar, né, o time todo, acho que até ela comunicou o time todo, cara, tô com Covid, vou ter que parar um pouco aqui, e aí fica aquela coisa, o que eu faço agora? Eu falo com ela para ver o que ela estava fazendo, não falo com ela e vamos se virar mesmo assim, e aí acho que acabou sendo meio termo, porque muito veio dela, assim, eu achei muito bacana a atitude dela de, tipo, em nos passar, assim, cara, eu tô fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tal pessoa pode ajudar, isso aqui vai ter que ser comigo mesmo, espera eu voltar. Então, acho que eu tive muito ajuda dela, mas foi um momento que eu fiquei assim, e agora o que a gente vai fazer? Porque os nossos produtores que a gente tem contato, né, eles vão continuar vindo falar com a gente, não digo nem questão de metas, né? Eu acho que principalmente nossos produtores, que a gente gosta tanto, tem tanto carinho por eles, eles vão continuar falando com a gente e ela é o nosso ponto de contato, eles vão continuar falando com ela e o que a gente faz agora para eles entenderem que, tipo, cara, agora não dá. Aí foi um momento bem conturbado, mas graças a Deus, primeiramente a saúde dela se recuperou completamente e a gente conseguiu, graças à ajuda dela também, acho que principalmente a ajuda dela, conseguiu contornar a situação e saiu muito bem desse caso. Legal, né? A gente sabe aí que o líder, ele é o exemplo, ele é o espelho da equipe, né? E se ela conseguiu agir dessa forma, se ela conseguiu fazer isso, né? Olhar para a equipe, se preocupar com a equipe, é exatamente porque ela consegue ver isso na equipe em que ela está. Que ela tem um líder que se preocupa, que ela tem uma equipe que se preocupa, e mesmo ela estando diante de uma situação dessas, a primeira coisa que ela fez foi se preocupar com as pessoas da equipe. Tá? Então, esse é um ponto também bastante relevante. O Eduardo, ele trouxe também, em um determinado momento, a questão de que um dos valores da empresa é a empatia, né? E dentro da liderança humanizada, a empatia, ela é o que conduz tudo, né? Nós olhamos para as pessoas, nós temos a empatia. Muito importante de ressaltar, pessoal, porque, assim, quando a gente não está junto com a pessoa, realmente fica mais difícil da gente saber o que a pessoa está sentindo, como que a pessoa está ali diante daquela situação, né? A gente não está muitas vezes olhando no olho da pessoa, a gente está passando por momentos que a gente está muitas vezes ouvindo a pessoa, ou a gente está prestando atenção em outras coisas e não na pessoa em si, mas a gente conseguir ter, né? Ó, depois eu vou ler ali o que a Camila escreveu para o Eduardo. Quando a gente consegue, né, se testar e passa a ter essa percepção mesmo à distância com as pessoas, a gente consegue continuar colocando, né, a nossa empatia em prática, e isso é um diferencial até para a saúde mental do colaborador, para a saúde mental da equipe como um todo. E o Eduardo até trouxe esse exemplo, né? Poxa, recebi o feedback que a gente não estava tendo uma interação, então a gente já vai começar, quinta-feira já tem. Então, isso é muito importante quando a gente fala da liderança humanizada, que a gente consiga, mesmo à distância, se colocar no lugar do outro e ter esse posicionamento. Pessoal, a gente vai abrir agora, aqui nos 20 minutinhos finais, eu vou ler aqui o que a Camila trouxe, para perguntas, né? Gostaria que vocês fizessem perguntas, tanto para mim quanto para o Eduardo, de alguma coisa que vocês
acham que ficou aí uma dúvida ou que vocês querem uma dica, né, de quem está passando por essa situação. Aí, enquanto vocês pensam aí alguma coisa, eu vou ler aqui o que a Camila colocou. O apoio do líder e da minha equipe foram fundamentais para a minha recuperação. Eduardo, parabéns pelo trabalho, tenho muito orgulho de ser liderada por você. Camila, vou te contar um segredo, né? Muitos de vocês não devem saber, mas eu fico extremamente feliz de ler isso, porque o Eduardo é meu sobrinho, né? Então, a gente tem aí uma relação de família, né? Foi um dos motivos que me trouxe aí para fazer o convite para o Eduardo, exatamente por saber do profissional que ele é, né? O trabalho que ele vem desenvolvendo. E uma das coisas que me fez, um dos motivos que me fez fazer esse convite para ele, foi exatamente quando eu vi no LinkedIn o agradecimento que você fez, né, diante dessa situação. E aí eu vi que realmente era uma pessoa especial aí para dividir com vocês toda essa experiência que está tendo com o home office. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, né? E o Eduardo, se quiser fazer mais alguma colocação também de alguma coisa, também. Eu queria agradecer aí a Camila pelo feedback e dizer, cara, sou muito grato pelo time que eu tenho. Ela e todo o time aí são sensacionais. E tá me ajudando muito até conseguir passar por essa fase aí da melhor forma possível. A gente consegue se unir muito, consegue trocar muito, a gente tem uma franqueza muito, muito legal entre todo mundo, assim, a gente consegue ser muito direto. E aí tá sendo... Eu quero agradecer aí o apoio do time. E aí, só o fato de estar todo mundo aqui já mostra, né? O time é muito unido, onde juntar tá todo mundo. Sim, muito legal. A Mariana colocou ali pra gente, né, que vale muito a pena se planejar pelo Trello, para o pessoal pesquisar. E realmente, né, o Trello, ele é uma maneira de se organizar, né, dentro da metodologia ágil, e isso vem dentro do TI, mas para quem também é da área de RH, a gente está desenvolvendo, né, o RH ágil, a gente tem também o uso dessas ferramentas exatamente para otimização dentro do RH também. Então, assim, quem for do RH, quem for de qualquer área, utilize o Trello, né, dê essa pesquisada, a Luciana colocou ali o link para que o pessoal possa pesquisar isso, e isso é bem interessante, porque a gente sabe que, mesmo a gente pensando em pessoas, cuidando de pessoas, porque, afinal, são as pessoas que fazem com que as coisas aconteçam, a gente pode e deve fazer o uso da tecnologia aí a nosso favor, né? A inovação, o se experimentar no novo, ele é muito importante. Então, fica também a minha dica aí para o pessoal, pesquisando um pouco mais, sabendo um pouco mais. A Lu tá ali, não queria falar alguma coisa? Você está me ouvindo bem? Que eu coloquei no fone de ouvido. Estou ouvindo bem. Sim. Perfeito. Eu queria só complementar que eu deixei um link de um aulão que a gente fez, um bate-papo com a Carla, com uma outra psicóloga, a Jaqueline, que foi convidada, e a gente trouxe aí sobre a saúde emocional, né, que vocês comentaram muito aqui nesse painel de hoje. Às vezes quem está nos assistindo acha que fica impossível de aplicar qualquer coisa dessas na empresa, que nem ele falou, aqui a gente trouxe, não sei o que lá. Então, assim, se sua empresa não é grande, não tem dinheiro para trazer um profissional que vai dar uma aula online para eles, você pode só simplesmente dar a dica. Tem N links no YouTube hoje em dia que vocês podem acessar, mas o fato de você estar dando esse respaldo para a sua equipe já significa muito, né? Então, nessa live aí da Carla e da Jaqueline, elas deram muitas dicas do que fazer para o controle da saúde emocional, então vale a pena assistir. Legal. É interessante, né, quando a Lu traz isso, porque às vezes a gente pensa assim, eu não tenho o que fazer porque eu não tenho recursos financeiros. E vejam que, mesmo na experiência que o Eduardo trouxe, o Eduardo dividiu muito que a questão da escuta, de você estar ali disponível, né, os 15 minutinhos aqui, a meia hora ali, a uma hora lá, faz muita diferença.
né? O você, de repente, está aqui na frente do computador, mas eu saber que aquilo que eu estou comendo foi enviado com tanto carinho por alguém, já faz uma diferença na minha saúde mental. Por quê? Porque a gente, hoje, né, muitos de nós estamos 24 horas dentro de casa, né, na frente de um computador ou na frente de um celular, e isso acaba nos trazendo um desgaste emocional. Algumas pessoas também moram sozinhas e não tem aquela pessoa para conversar alguma coisa, para dar um abraço, né? Algo que o divirta também. Então, tudo isso acaba influenciando no meu trabalho e na minha vida. Porque se eu não estou bem emocionalmente, isso de uma determinada forma vai influenciar na minha vida profissional. Então, essas dicas, né, que a Luciana falou dessa outra live que a gente fez, e até mesmo esses momentos de escuta, de conversa, de perguntar, tá tudo bem com a família? Tá tudo bem com você? Às vezes a pessoa não dormiu bem, e aí ela vai falar, olha, essa noite eu não consegui dormir bem, eu estava muito agitada. Você já sabe como é que vai ser o dia dela dali para frente, né? Você já sabe que, de repente, se ela der uma caída na performance, foi por isso que eu perguntei da questão da performance, pode acontecer de ser porque a saúde emocional dela, a saúde mental dela, está precisando desse carinho também, está precisando desses minutinhos de conversa, dela fazer alguma outra coisa. Então, vejam que dentro do relato do Eduardo, ele traz bastante isso, né, de vários momentos de escuta, de acolhimento, de perguntar se está tudo bem. A Camila sentiu muito isso quando aconteceu essa situação com ela. Então, isso é bastante importante nesse momento, né? Para quem não passou por isso, saber o como lidar, né? É importante eu saber, isso já aconteceu com outras pessoas, então eu tenho uma forma de lidar com isso, eu tenho, né, a maneira de conseguir sair desse problema. Quando a gente está aí em situações normais, a gente passa muitas vezes por conflitos dentro da equipe, né, de aconteceu alguma coisa, alguém falou alguma coisa e tal. A gente nunca espera que um conflito que possa acontecer dentro de uma equipe seja uma questão como essa, né, de um problema de saúde que pega todo mundo de surpresa, por mais que a gente estivesse em quarentena, a gente não espera que aconteça com alguém tão próximo. E aí, quando acontece com alguém tão próximo, isso acaba gerando, né, um conflito, mas um conflito muito mais interno. Poxa, se aconteceu com ela, eu também pode acontecer comigo, pode acontecer com alguém da minha família. Não sei se outras pessoas, né, que estão aqui nos assistindo, passaram por essa situação de ter acontecido também com alguém tão próximo. Então, a gente sempre fica naquela expectativa do que pode acontecer, e isso acaba interferindo. Então, quando a gente se preocupa com pessoas, quando a gente se preocupa aí com a saúde mental e emocional, a gente consegue fazer com que as outras coisas, os outros campos da nossa vida acabem andando aí de uma forma melhor, tá? Então, esse era um recado que eu queria deixar para vocês. Agradeço muito ao Eduardo pela colaboração dele, ele trazendo aí a experiência dele, né? E muito legal de ter o time todo aqui acompanhando. Então, dá para a gente ter certeza de que ele está fazendo um trabalho que está fazendo a diferença. A liderança dele realmente é uma liderança focada em pessoas, e é óbvio que a gente não pode esquecer de resultado, mas resultado é uma consequência. Então, quando a gente foca em pessoas, quando a gente faz da maneira correta, o resultado acaba sendo uma consequência. É um caso bem legal aí da gente levar para o nosso dia a dia, né, e conseguir colocar em prática de uma forma que a gente também possa fazer a nossa equipe ter um diferencial aí, já que a gente está nesse momento em que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai vir a acontecer, mas a gente conseguindo, né, dia a dia, passar aí por tudo que acontece, já é uma grande diferença. Então, agradeço muito
a todos vocês que ficaram conosco aqui, né? Espero que vocês tenham aí postado nas redes sociais de vocês que vocês estavam acompanhando a nossa live aqui, nos prestigiando. E convido vocês a amanhã, quarta-feira e na quinta também, acompanhar os outros 2 painéis que a gente vai ter aí sobre inovação e sobre marketing, né? A gente sempre precisa pensar nisso. Eu também gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Kai e do Eduardo. Amanhã, quem puder assistir, vou ser eu que vou estar aqui como moderadora do painel. A gente vai trazer amanhã o que as empresas estão passando hoje no cenário de Covid e do que elas implementaram nesse cenário, o que vai permanecer. Então, também vai ser mais uma troca aí de ideias, de informação. Espero vocês. Eduardo, realmente muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho aí com a sua equipe. Eu aqui no IBDEC também lidero pessoas maravilhosas. Sem elas, eu não seria ninguém. A gente chama aqui de família IBDEC, porque é o que eu sinto por todos mesmo. É a minha segunda família. E a gente só está em pé, conseguindo vencer essa batalha dia a dia, porque a gente se ajuda muito. É uma situação realmente muito... Eu fico até emocionada de falar, né? Porque, assim, são pessoas que eu tenho realmente muito carinho, muita admiração, e a gente só está conseguindo sobreviver porque somos muito unidos. Muito obrigada a vocês todos da família IBDEC, do fundo do meu coração. Muito obrigada, Lu. É um prazer fazer parte dessa família. E só a gente sabe o que a gente realmente no dia a dia e a gente divide. Pessoal, muito obrigada mais uma vez, Eduardo. Muito obrigada pela disponibilidade aí dessa agenda corrida de estar com a gente esse tempo aí. E espero vocês amanhã aqui, que eu vou estar como ouvinte, hein? Então, opa! Isso aí. Muito bem, obrigada, viu, gente? Um beijo grande, meninas. Uma boa noite para vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigado a todo mundo aí que participou também, agradecer aí a presença de todo o time, todo mundo que estava junto com a gente aí nessa 1 horinha. Se precisarem de mim novamente, contem comigo aí, eu acho que é importantíssimo estar levando aí conhecimento para todo mundo. Com certeza. Muito obrigada. Valeu, Tia. Adorei a live, conteúdo bom. Gostei, Eduarda, gostei, hein? Gostei também. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite.